A graça e a paz do Senhor a todos do Bíblia, Livros e Café. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Santo Tomás Responde. E no episódio de hoje, recorreremos ao nosso queridíssimo Dr. Angélico para responder a questão: o inferno realmente é eterno, assim como Deus é eterno ou não? Essa objeção me apareceu pela primeira vez quando eu estava debatendo com um protestante. Em determinado ponto da discussão, eu citei Santo Tomás de Aquino, que diz, a eternidade não é outra coisa senão Deus. E o protestante citou o versículo lá de Mateus, que fala do fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos. Eu digo, opa, espera lá, tudo que você falou até agora foi asnice. Mas agora você falou de uma coisa interessante, que me deu a oportunidade de comentar algo importante, algo que eleve o conhecimento das pessoas que estão acompanhando o debate. Então eu fui fazer toda a exposição que irei fazer hoje aqui, baseado nas respostas de Santo Tomás de Aquino. Então vamos lá, será que o inferno realmente é eterno? Será? Não sei. Recorramos a Santo Tomás de Aquino para responder essa questão. A gente vê algumas passagens na Escritura que falam sobre a vida eterna, dos bem-aventurados. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Para alcançar a vida eterna? O que é essa vida eterna? Será que os bem-aventurados, aqueles que morreram santos e foram direto para o céu, ou aqueles que foram purificados no purgatório, subiram ao céu, será que eles têm a vida eterna realmente? A gente vai descobrir agora, Será que os anjos que não acompanharam Satanás, será que os anjos bem-aventurados, será que eles possuem a vida eterna? A gente vai descobrir agora, Mas o nosso foco principal é saber se o inferno é eterno, se o fogo do inferno é realmente eterno, como Deus é eterno. Então vamos analisar o texto bíblico em discussão, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então é o fogo do inferno, Fogo eterno. E aí? O que acontece com esse texto? Aí está colocada uma figura de linguagem chamada metáfora, em que uma palavra é substituída por outra que tem uma certa semelhança, Alguns exemplos de metáfora são, por exemplo, uma pessoa que tem o coração de pedra, uma pessoa muito ruim, então a gente usa essa metáfora. A pessoa tem uma saúde de ferro, então tem uma saúde muito boa, uma saúde que não oscila, é constante, é forte. O rapaz é um touro, que é forte. Fulano é um anjo, fulano é uma flor. Então tudo isso são metáforas. Então, isso não vai dizer que uma pessoa é uma flor, então, a eternidade do inferno é uma metáfora. Assim como também a eternidade dos bem-aventurados no céu. O mestre, o que farei para herdar a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Então, essa vida eterna, que é aquele momento em que os santos estão vivendo e nós iremos viver quando estivermos no céu, em que veremos Deus face a face, veremos Deus assim como Ele é, veremos a essência divina e gozaremos dessa infinita felicidade, Então, mas isso é uma figura de linguagem. Nós participaremos da eternidade divina, porque nenhum ser criado pode ser chamado de eterno. Nem a terra, nem o céu, nem os anjos, nem os demônios, nem o inferno, nada
é eterno. A eternidade não é outra coisa senão Deus. Só Deus é eterno. Quando qualquer outra coisa é chamada de eterno, é uma figura de linguagem. Vou só colocar aqui algumas passagens do Catecismo Romano, né, antes da gente voltar para São Tomás de Aquino, em que ele fala sobre essa vida eterna, né, dos bem-aventurados. Né? Catecismo Romano, página 188 em diante. Que se entende por vida eterna? E ele coloca vida eterna entre aspas, porque ali não é literal. Sabe que é uma figura de linguagem, né? Aí ele vai colocar aqui vários textos explicando, né? Quer ver Deus face a face, ver como ele é, ver a essência divina, né? Página 193, nós seremos participantes da natureza divina, assim como os santos que estão no céu estão participando dessa natureza divina. A essência de Deus se une com a nossa, página 192. Nós seremos semelhantes a Deus, página 191. Página 193 é a posse de Deus. Né? Então, e as explicações são maravilhosas ali, né? Eu só resumir, porque não é o ponto que estamos interessados. Né? Estamos interessados aqui no inferno, saber se o inferno é eterno. Então, nem a nossa vida eterna, a vida eterna dos bem-aventurados e dos anjos, não pode se dizer eterna, literalmente, mas apenas como metáfora, quanto mais o inferno. Né? Então, São Tomás de Aquino vai responder essa objeção aqui, da citação de Mateus 25, versículo 41. Então, como sempre São Tomás faz, ele recorre primeiramente a um argumento de autoridade e depois ele vai fazendo uma exposição lógica sobre o tema abordado. Então, primeiro ele responde assim: mas em contrário, diz Jerônimo e Damasceno, só Deus não tem princípio. Então, só Deus, as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem princípio. Então, só a essas três pessoas podemos falar de eternidade no sentido literal. Ora, tudo o que tem princípio não é eterno. Logo, só Deus é eterno. Então, tudo que tem princípio não é eterno, meu filho. Tudo que foi criado não é eterno. Logo, só Deus é eterno. Então, existe três conceitos importantíssimos que pouca gente atenta, principalmente nos meios protestantes, que é a diferença entre tempo e eternidade. Né? A ignorância quanto a esses dois termos dá tanta confusão. Você vê aquele velho debate, predestinação e livre-arbítrio. Futuramente eu ia gravar vídeo sobre isso. Cara, isso é de uma bobagem, é de uma puerilidade, é de uma asnice. É o Lucifério comendo capim aqui, cara. Os caras ficam brigando, uma briga luciférica aqui, o Lucifério aqui se esbanha no capim aqui com essa briga de predestinação e livre-arbítrio. Deus sabe todas as coisas, então ele sabe o que vai acontecer no futuro da pessoa. Então se ele sabe o futuro da pessoa, a pessoa está predestinada. Oh, meu Deus. Não faz sentido dizer que Deus sabe alguma coisa antes. Né? A eternidade não é isso, meu filho. Deus não sabe das coisas antes. O que é o tempo? No tempo existe uma sucessão passado, presente e futuro. Né? O tempo é transcorrido, né? O tempo é o número do movimento, a medida do movimento das coisas, né? Por isso que o tempo surgiu com a criação do universo. Mas esse é um assunto muito técnico, né? Então, para simplificar, o tempo existe passado, presente e futuro. Na eternidade não existe isso. A eternidade é a posse plena e simultânea de todos, de passado, presente e futuro, tudo, a posse temporal simultânea num presente. Para Deus só existe presente. A eternidade é a posse plena e simultânea de todas as coisas. Então não existe passado, presente e futuro na eternidade. Só existe presente. Então, Deus sabe de uma coisa antes de acontecer. Deus não sabe de uma coisa antes de acontecer, Lucifero. Ele não sabe antes, porque para ele não tem antes nem depois. Tudo está presente. Isso é difícil de entender, cara. Então, essa confusão pela extensão de livre-arbítrio. Vem dizer aí, ó. Beleza, existe tempo, eternidade, e no meio existe outro conceito chamado eviternidade. Então, a eviternidade está entre o tempo e a eternidade. Então, existem alguns seres que são eviternos, né? Que são seres que foram
Tem princípio, mas não tem fim. Exemplo, os anjos. Os anjos são eviternos, né? Eles não são temporais, assim como nós estamos temporais enquanto somos peregrinos aqui nessa terra, mas eles também não são eternos como Deus, né? Então estão intermediários. Então neles existem características dos seres temporais, que somos nós, o mundo, os objetos, etc., tudo que existe aqui no universo. Existem características do ser eterno que é Deus, né? Então ele é intermediário ali, né? Então são seres eviternos. Então existe diferença: tempo, eternidade e eviternidade, que eu falarei em algum outro vídeo futuro. Mas beleza, usou o argumento de autoridade aqui de Jerônimo e Damasceno, agora ele vai para a exposição lógica, né? A eternidade verdadeira é propriamente só a Deus convém. Página 78 do volume 1 da Suma Teológica, questão 10, artigo 3. A eternidade verdadeira e propriamente só a Deus convém, pois resulta da imutabilidade. Então por isso que você vê lá naquela visão do profeta Isaías, né? Que diz: eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Então porque Deus está num trono sentado, porque representa a imutabilidade de Deus. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. É o primeiro motor imóvel, como diz Aristóteles. Então Deus não muda, é imóvel, é estável. Então isso é a característica principal da eternidade. Só Deus é absolutamente imutável. Só Deus é eterno. E na medida que os seres dele recebem imutabilidade, nessa mesma lhe participa da eternidade. Então, há certos seres que recebem de Deus da imutabilidade de modo tal que nunca mais deixam de existir. Então, ele vai citar aqui um texto de Eclesiastes 1:4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então a terra recebeu de Deus essa imutabilidade, essa permanência, né? Uma semelhança, a gente enxergando essas coisas imutáveis, a gente lembrar dessa imutabilidade e ter uma ideia de como é a imutabilidade de Deus, né? Pelo menos ir no rumo, né? Até onde a nossa mente pode alcançar. Há outros seres que na Escritura também se denominam eternos. Olha aqui a metáfora. Por durarem diuturnamente, embora sejam corruptíveis. Assim, os montes chamam-se eternos. Ele botou Salmo 45, versículo 5 aqui, mas eu acho que a referência está errada. É Salmo 76, versículo 5, e na Vulgata é Salmo 75, versículo 5. Em algumas versões estão montes eternos e em outras está um pouco diferente. Eu vou utilizar aqui a versão do Padre Figueiredo, essa bíbliazinha pequenininha aqui. Salmo 76/75, na Vulgata é Salmo 75, versículo 5. Fazendo brilhar a tua luz maravilhosa desde os montes eternos. A Bíblia falando aqui dos montes eternos. Um monte não pode ser eterno, meu filho. Então o monte é corruptível, né? Joga uma dinamite no monte ali, para ver se ele não fica só o bagaço, né? Então os caras que vão fazer minério, né, mineração, dinamitam montes e o monte fica só os pedaços, né? Então há uma certa imutabilidade, estabilidade, mas aquilo é simbólica de Deus, né? Só que algumas versões estão um pouco diferentes, mas vamos a outro texto que diz a mesma coisa, Deuteronômio 33:15. Então vamos para a nossa versão do Padre Figueiredo aqui, que é a melhor tradução da Bíblia que existe na língua portuguesa, mas todas as outras que eu consultei, protestante, católico, todas as outras está escrita a mesma coisa. Deuteronômio 33, versículo 15. Dos frutos que crescem sobre os montes antigos e sobre os outeiros eternos. Sobre montes eternos, né? Colinas eternas,
outeiros eternos. Então, a Bíblia está dizendo, falando aqui de montes eternos. Você acha que o monte é eterno? Joga uma dinamite lá, se ele não se desmonta. Então, isso aqui é uma metáfora, é uma figura de linguagem, meu filho. Assim como o inferno é. Então, Santo Tomás de Aquino responde essa pergunta aqui de forma magnífica para a gente, né? Então, existem seres que participam melhor dessa eternidade divina do que a Terra, né? Que recebeu da eternidade essa imutabilidade, que participam melhor, mais intensamente do que os montes que receberam da eternidade divina essa imutabilidade, essa permanência. Então esses seres são os anjos e os bem-aventurados que estão no céu. Participam de forma mais intensa dessa eternidade. Diz assim Santo Tomás de Aquino. Mas ainda há outros seres que mais amplamente participam da eternidade, por terem o ser incorruptível, ou mesmo, além disso, imutável à operação, como os anjos e os bem-aventurados, que gozam do verbo, pois quanto à visão do verbo, não são mutáveis as cogitações dos santos. Então, uma vez que os anjos, né, que não se corromperam, aqueles que acompanharam o diabo e se tornaram demônios, anjos caídos, então aqueles santos anjos e os bem-aventurados, né, que foram santos aqui nessa terra e estão no céu, ou que foram purificados no purgatório e foram para o céu, uma vez que eles estão lá no céu, que viram Deus face a face, que tiveram a visão do verbo divino, viram a essência divina, Deus assim como ele é, eles não podem mais mudar a cogitação, eles não podem mais se corromper, então eles já estão estáveis ali, eles estão tão intimamente ligados a Deus que eles não se corrompem mais. Então existe uma certa participação na eternidade divina, e essa é a chamada vida eterna, que o Catecismo Romano coloca aqui entre aspas, né? Porque ele sabe que a eternidade não é outra coisa senão Deus, e só Deus é eterno. Página 150 da Suma Teológica, volume 1 aqui, né? A eternidade não é outra coisa senão Deus, está na página 178 deste volume aqui, né? Santo Tomás finaliza aqui. Por isso se diz que os que veem a Deus possuem a vida eterna. Segundo a Escritura, João 17,3. A vida eterna, porém, consiste em que eles te conheçam por um só verdadeiro Deus. Então, São Tomás de Aquino responde a essa objeção de que o fogo do inferno é eterno, de forma sucinta e direta aqui. Na Suma Teológica, volume 1, ele diz o seguinte: o fogo do inferno chama-se eterno só por ser interminável. Então, essa é a estabilidade do fogo do inferno, é interminável. Então, o Evangelho usa a figura de linguagem fogo eterno para nos alertar desse perigo, né, de alguém cair no inferno, vai sofrer penas intermináveis. Então essa é a resposta do nosso santo e querido Dr. Angélico para essa indagação. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Aguardem os próximos vídeos, que o quadro vai continuar. Não se esqueçam de acompanhar a reza do Santo Rosário aos sábados, 7 horas da noite. Então, forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos do nosso Senhor todos os nossos inimigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até mais.